Necessitando avaliação de risco cirúrgico, né, numa paciente, e a gente trouxe esse caso para discutir melhor, né? Identificação SAB, 76 anos, viúva, aposentada, autônoma, natural de Iguatu, procedente de Fortaleza, católica, fundamental incompleto. Fonte de história foi a própria paciente, foi um pouco complicado colher a história porque ela não tem muita assim, noção da progressão dos sintomas dela, do tratamento direitinho, e a filha que acompanha não estava presente no dia. A queixa principal dela é um problema no pulmão. A história da doença atual. A paciente refere quadro de dispneia progressiva, associada a ataque cardíaco com início em dezembro de 2014. A dispneia inicialmente era a grandes esforços e foi progredindo a pequenos esforços, que chega hoje nela está assim. Relato também de dispneia paroxística noturna, sendo que você investigando hoje, ela não está mais com essa dispneia paroxística noturna, mas ela já teve. E edema de membros inferiores ao final do dia, em alguns momentos. Hoje também ela se apresentou para a gente sem edema. Aí ela nega tosse, febre, escarros hemoptóicos, dor precordial. Ela teve uma perda ponderal de aproximadamente 21 quilos desde o início do quadro. E ela procurou assistência médica em posto de saúde. E lá verificando assim, a gravidade do problema, foi direto para o hospital de Messejana e depois foi encaminhada para o ICC. Aí ela iniciou um tratamento em janeiro de 2015 com carvedilol, 2 vezes ao dia, losartana, 50 mg 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida. Ela tem registro, vocês vão ver depois no ECG, né, que ela, de ter iniciado também o uso de digoxina. Só que ela não tem como dizer se ela usou direitinho, por quanto tempo. Só tem registro em prescrições médicas, em março de 2015. Ela já realizou 2 toracocenteses, de acordo com o registro de atendimento no hospital de Messejana, teve 2 derrames pleurais. Também a gente não sabe dizer como foi isso. E após ter sido visualizada a opacidade em terço médio inferior do hemitórax direito, foi solicitado TC de tórax com contraste, que ela estava sendo já acompanhada no ICC. E disso também foi pedido uma biópsia para analisar o conteúdo, né? Eu vou mostrar mais adiante o laudo da TC. Aí ela foi admitida no serviço para avaliação do risco cirúrgico. Ela teve uma avaliação, parece, no hospital de Messejana, que disseram que o risco dela era muito grave e não seria possível fazer uma cirurgia, que vocês vão ver que é uma massa em hemitórax direito. E aí o Dr. Newton avaliou e pediu para ela ser internada aqui para a gente reavaliar, né? Aí digitala a história patológica pregressa, ela tem hipertensão há 5 anos, ela disse que nesses 5 anos vem se tratando, nega diabetes, tem G10, P9A1, cirurgias prévias, ela fez uma perineoplastia em 2014, tem um parto cesáreo. De hábitos, ela refere ter mascado fumo desde os 18 anos e cessou o uso agora no início da doença. E nega etilismo. História familiar. Nega casos de neoplasia na família, a mãe faleceu por complicações de diabetes mellitus, pai faleceu com problemas de rins, que ela também não sabe dizer o que. É filha única e tem uns filhos rígidos. E de IOA, ela refere uma dor em região lombar, que ela diz que melhora com o uso de tilex e codeína, né? E refere uma hérnia umbilical que piora com esforço. O exame físico dela é um estado geral regular, cooperativa, nictérica, febril, cianótica, hidratada, normocorada e apneica. Você vê que ela tem assim uma dispneia aos pequenos esforços. Tipo, se ela for ao banheiro, ela já volta mais cansadinha. Frequência 120, a PA 120 por 90, fica variando de 130 a 100, 90 a 80, essa diastólica, o pulso é irregular, mas é forte. Na ausculta cardíaca, tudo isso é palpável, ritmo irregular, não tem sopro. De ausculta pulmonar. Não que ela mais para fibrilação atrial. Não. Aí murmúrio vesicular presente, né? E presença de crepitações em terço médio e inferior de hemitórax direito. No dia que ela chegou com aquelas medicações em uso. A gente trocou a hidroclorotiazida por furosemida e ontem a ausculta dela estava bem melhor já, dessas crepitações. Abdômen flácido, tem uma presença de cicatriz cirúrgica em hipogastro, ruídos aéreos presentes, trablive, não palpei visceromegalias.
extremidades, pulsos periféricos palpáveis, sem edema. Aí esse aqui foi o raio de tórax dela do dia 20, foi o segundo dia que ela estava internada aqui. A gente vê essa região mais, né, radiopaca em hemitórax direito. Ela tem uma cifose, dá para ver a cardiomegalia dela. Então o que você falou está tudo certo, eu vou só sistematizar aqui. Então era cardíaca aumentada, 2 cruzes em 4, acústica de ventrículo esquerdo. Os campos pulmonares estão muito escuros, não sei, provavelmente é da técnica que a gente está vendo os corpos vertebrais aqui. Deve ser da técnica, está muito penetrado, né? E uma região grande, homogênea, de ecogenicidade aumentada, ocupando aqui todo o terço inferior do hemitórax direito. No perfil a gente vê essa massa aqui que se estende desde o externo, né, vai até próximo à coluna e a escoliose, né? Aí essa aqui foi a TC de tórax que ela trouxe o laudo. A gente fez uma nova TC. Sexta-feira à tarde eu consegui pegar o laudo verbal, mas eu não consegui trazer as imagens. Aí isso foi em dia 27 de abril, né? Ela tinha reticulações grosseiras apicais, volumosa formação expansiva sólida, paratraqueal direita, apresentando calcificações centrais e intenso realce periférico. Tal massa determina por efeito de massa desvio contralateral leve do mediastino e se estende anteroposteriormente e transversalmente por todo o hemitórax direito. Não há macroscopicamente sinais de invasão de estruturas adjacentes, né? Nem a cardiomegalia e o IS da traqueia superior. Nessa nova TC, pelo que a gente viu assim, né, dando aquela no lado verbal, tem essa massa, tem conteúdo assim de partes moles, né, consciência, tem um conteúdo de gordura na parte mais assim inferior, e também Isso, e tem uma vascularização grande, pegando vasos pulmonares importantes. Pronto, ela realizou uma biópsia dessa lesão, né, dia 25/6, que foi compatível com neoplasia fulcelular sugestiva de tumor fibroso solitário. Aí foi recomendada uma pesquisa da imunohistoquímica, que também confirmou tumor fibroso solitário, né? E pela nova TC, sugere uma etiologia pleural, essa massa. Aí eu recolhi alguns ECGs que ela tem, que durante esse quadro, né, de dispneia, ela foi várias vezes ao hospital de Messejana e ela traz alguns ECGs, né? Esse foi o primeiro ECG que eu consegui separar, né, de novembro de 2014. De ver que o ritmo é irregular, a frequência média de 120, tem ausência de onda P em D2, né? Você vê que em D1 e AVF você tem os complexos positivos, né? Provavelmente eixo em quadrante, primeiro quadrante. Tem outros, né? Tá bem. Então é isso mesmo, ritmo cardíaco irregular, você vê aqui pelo D2 longo, né? Não observamos onda P precedendo cada complexo QRS, frequência cardíaca elevada, ou seja, provavelmente uma fibrilação atrial com elevada resposta ventricular. Em seguida, o eixo mantido, né? Não tem desvio patológico do eixo. Não dá para avaliar a condução átrio-ventricular, já que nós não observamos ondas P's. Condução intraventricular está preservada, apresenta complexos QRS estreitos. Em relação à repolarização ventricular, tem alterações difusas da repolarização ventricular que podem ser secundárias até essa frequência mais aumentada. E deixa eu ver o que mais. Progressão de onda R na parede anterior, me parece, talvez, não, mas a transição aqui em V4 está normal, uma progressão normal da onda R na parede anterior, ausência de sobrecarga de câmaras cardíacas. Então, nesse ECG, o que chama a atenção é uma fibrilação atrial com elevada resposta ventricular. Tem outros? Pode. Ali foi quando ela foi para emergência, né? Mesma coisa, né? Aqui talvez a frequência um pouco menor, né? Mas mesma coisa, FA
ainda com frequência um pouco elevada, nenhuma outra alteração adicional. Baixa voltagem, não chega a ter aqui menos do que 5, né? Aí não sei se é obesa, se tem mama volumosa, né? Perdeu peso nesse período, né? Pronto, aqui mesma coisa, né? Padrão de FA, RR regular sem P, progressão normal de onda R, alteração difusa de repolarização, uma frequência um pouco menor, né? Mais controlada. Nenhuma evidência significativa de isquemia no ECG de repouso. 200 miligramas via oral, uma vez ao dia. Para reduzir mais essa frequência. Foi. A gente fez um eco, né, no dia 19, no dia que ela deu entrada. Eu não sabia que ela vinha para a sessão, então não filmei. Mas eu trouxe as fotos e a conclusão, né? Sei. Bom, aqui, vamos começar por aqui, é a foto do longitudinal. Aqui é o ventrículo direito, septo interventricular, ventrículo esquerdo, válvula mitral, átrio esquerdo, aorta ascendente com válvula aórtica. Aqui é o apical de 4 câmaras, onde você vê câmaras direitas, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito com válvula tricúspide, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, válvula mitral. Aparentemente me parece que os átrios estão um pouco aumentados. Aqui ainda um apical mostrando um refluxo mitral. Não dá assim pela foto para definir bem qual o grau do refluxo mitral. Me parece por aqui, mas já está muito pequeno. Leve, moderado. Aqui o refluxo, um Doppler mostrando aqui o refluxo mitral. Você fazer as medidas. Voltando aqui, ele está fazendo aqui é um Doppler da válvula mitral, mostrando a irregularidade do ritmo, né? Ó, você vê que tem complexos um pouco maiores, né? Mais largos, outros mais estreitos, mostrando realmente que o paciente deve ter fibrilação atrial, né? Com irregularidade do ritmo e uma frequência cardíaca elevada, que dificulta até a avaliação mais adequada da função diastólica. Aqui é um Doppler tissular, né, da parede, do mitral. Aqui não dá para definir bem o que é. Aqui é 2 câmaras, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, auriculeta esquerda, válvula mitral. Aqui é registro do Doppler, provavelmente me parece que aqui é um refluxo tricúspide, mas eu não estou vendo, não dá para enxergar as medidas, né, para poder realmente dizer. E aqui é um modo M da válvula aórtica e do átrio esquerdo para fazer a medida das câmaras. Aqui é um modo M da cavidade do ventrículo esquerdo para fazer a medida da função ventricular, mas também não dá para ler. Aqui é um corte transverso da base para mostrar a válvula aórtica com os 3 folhetos. Coronariano direito, coronariano esquerdo, não coronariano. Aqui é a válvula fechada, a válvula aórtica fechada, e aqui é a válvula aórtica aberta, né, mostrando os 3 folhetos. E aqui os Doppler novamente, né, o Doppler da mitral mostrando, né, ainda a irregularidade, ondas maiores, ondas menores, mais largas e mais estreitas, para confirmar aí que provavelmente deve ser fibrilação atrial. E aqui um Doppler da válvula aórtica, um fluxo da válvula aórtica. Então aqui, aparelhos valvares, né, tem insuficiência mitral e tricúspide importantes, dilatação biatrial, né, paciente tem fibrilação atrial, então normalmente a gente vê os 2 átrios bem dilatados, né, hipocinesia, função sistólica do VE está no limite, né, a função diastólica está prejudicada, como eu já tinha falado, tanto pela arritmia como a frequência cardíaca elevada, né, um FA com alta resposta. A pressão sistólica da artéria pulmonar, pelo refluxo tricúspide, foi estimada em 60, ou seja, uma hipertensão pulmonar moderada. Com a frequência cardíaca elevada,
com a arritmia, às vezes é ruim a gente poder determinar melhor esses fluxos das válvulas, né? Então, conclusão aí, pelo eco, átrios grandes, pela fibrilação, refluxo tanto da mitral como da tricúspide, provavelmente secundária à dilatação do anel da válvula, porque ele não fala do aspecto das válvulas, assim, aliás, ele falou que é morfológicos normais, né? Ou seja, então, realmente, essa insuficiência é por conta da dilatação secundária do anel por conta dos átrios aumentados devido à fibrilação. A função sistólica está preservada e uma hipertensão pulmonar moderada. Ela fez uma espirometria no dia 27 de julho e deu, né, resposta espirograma sugestivo de tubo ventilatório restritivo, acentuado, sem resposta significante ao broncodilatador, né? E ela vai fazer outra espirometria hoje, que a gente deixa marcado, e amanhã ela vai fazer um ultrassom de tórax para ver se tem algum derrame, alguma coisa. E é isso. A gente solicitou também o parecer da pneumologia, né, e da cardio para... A função sistólica era quanto? Normal. Então, vamos lá, né? Paciente de 75 anos, né? 76 anos, né? Com neoplasia pulmonar avançada, né? Com indicação cirúrgica e portadora de uma cardiopatia, né? Tem uma fibrilação atrial crônica, né, mas com função sistólica preservada. Tem associado, por conta dessa neoplasia, essa alteração pulmonar, vista na espirometria, um distúrbio restritivo grave. É uma paciente muito grave, né? A dúvida inicial já era a possibilidade, a operabilidade ou a inoperabilidade, vamos dizer assim. Eu confesso que a pneumectomia já é uma cirurgia de grande porte, né, uma cirurgia de risco elevado numa paciente idosa, já com essa insuficiência mitral severa. Eu pergunto se haveria possibilidade, do ponto de vista da oncologia, de um tratamento paliativo. Eu acho que, sem colocar nos scores, né, de cirurgia, mas eu acho que o risco cirúrgico dessa paciente é proibitivo. Não me aventuraria. Eu tentaria conversar sobre a possibilidade de mantê-la em um tratamento paliativo, no sentido de quimioterapia, né, para controle do tamanho tumoral. E, paralelamente, o controle da insuficiência cardíaca nesse momento, que me parece ser decorrente da arritmia, né, muito comum nessa faixa etária. Eu só fico na dúvida em relação, ela vem com insuficiência cardíaca, né, provavelmente até diastólica mesmo, com SFA de alta resposta, né, uma frequência ainda não bem controlada, mas talvez um controle mais significativo da insuficiência cardíaca dela, talvez ela conseguisse diminuir essa resposta ventricular para a gente não ter que utilizar a miodarona, já que ela é crônica, né? Então, em algum momento pode ser que ela reverta, né? Se ela poderia ter condições da gente controlar essa frequência de outra maneira, né? Às vezes você controlando melhor o sistema renina-angiotensina, né? Fazendo uma restrição, né? Utilizando diurético e ECA, às vezes a gente consegue um controle mais rápido e até mesmo o beta-bloqueador talvez não sei se estaria indicado, eu vejo que ela não tem distúrbio obstrutivo, é mais restritivo. Talvez não fosse proibitivo o uso do beta-bloqueador ou até mesmo do digital para controle de frequência, para a gente não precisar utilizar a miodarona. Existem uns critérios de risco que a gente costuma utilizar, existem vários, né? Com a tabela aqui com o aplicativo aqui no celular, eu calculei aqui em 4 scores. Então os scores variam muito e você tem que utilizar o seu bom senso. Por exemplo, segundo a ASA, que é a classificação da Sociedade Americana de Anestesia, você tem de 1 a 6, sendo 1 o mais leve e 6 o mais grave. Acho que seria a ASA 4, porque ela tem uma doença grave, que é a neoplasia do pulmão. O score de Lee dá baixo, agora o score de Goldman e o score de Dex, que dá de moderado para alto, porque ela tem uma doença grave, que é a neoplasia pulmonar. Então, assim,
tirando aqui o score de Lee, que ficou fora aqui do contexto, que ficou com um risco leve, eu concordo com a Rochelle. Eu acho que o risco dela é alto mesmo. Isso ainda sem contar com a insuficiência mitral, que parece ser severa, segundo a opinião do ecocardiografista. Eu acho que é uma situação que se fosse possível não operar, seria melhor. Se não tiver outro jeito, vai para a cirurgia sabendo que é um paciente de alto risco, né? Só complementar, né? Quando a gente coloca esses scores, por exemplo, o Dr. Ricardo citou o score de Lee, não sei se alguém já leu, dos residentes e tudo, mas assim, por que dá abaixo? Porque ele só coloca o pior cenário que existe, né? É o paciente que está tendo insuficiência cardíaca refratária, é o que tem uma estenose aórtica severa, é o que tem uma arritmia ventricular complexa não controlada, é o paciente que está em angina instável. Então, assim, ele acaba sendo baixo, porque se o paciente não preencher esses cenários piores, ele vai estar ótimo, né? Então, assim, é uma das críticas realmente que a gente faz, né? Esses scores fechados, né? E uma outra, outra visão também, né? Se ela for para a cirurgia, para intervenção pulmonar, ela iria para a intervenção cardiológica prévia. Eu acho que com essa complicação pulmonar, ela não resistiria nem à cirurgia cardíaca. Então, se for para a intervenção pneumológica, ela teria que ir com a insuficiência mitral dela, com todos os riscos inerentes a essa insuficiência mitral. O contrário, eu acho que seria ainda pior. Eu conheci ela semana passada, que o Marcelo tinha me apresentado, até pedi para trazer para cá, porque eu achei que era uma decisão muito complicada para tomar na beira do leito lá só, né? Porque é o que a doutora Rochelle falou, pela insuficiência mitral, ela não tem condições da cirurgia pneumológica, muito provavelmente ela vai complicar durante a cirurgia ou no pós-operatório, insuficiência mitral severa, arritmia, ela não vai sair bem dessa cirurgia do pulmão. E do coração, se essa paciente for colocada numa circulação extracorpórea para poder trocar essa válvula mitral, ela vai sangrar desse tumor, entendeu? Então, é uma situação muito complicada do ponto de vista de tratamento definitivo mesmo. Realmente eu acho que se puder fazer tratamento paliativo, talvez seja melhor para ela, porque o risco dela é muito alto durante qualquer um dos dois procedimentos que se escolha, né? Bom dia. A gente vai dar continuidade na apresentação de caso. Eu vou trazer esse caso do ambulatório. Vamos lá. Bom, é uma paciente de 79 anos, feminina, católica, viúva, aposentada. Ela era do lar, natural de São Benedito e procedente de Caucaia. A queixa principal dela é dor torácica e dispneia com edemas em membros inferiores. Bom, a história dela é a seguinte, né? Ela é hipertensa, dislipidêmica e diabética, né? Ela tem uma doença arterial que já fez uma revascularização em 2005. Ela fez uma mamária interna esquerda para DA e uma ponte safena para CD. A história dela é um pouco mais recente que isso. Desde dezembro do ano passado, ela vem se queixando de uma precordialgia. Ela vinha ao ambulatório, estava tudo bem, aí nessas penúltimas vezes ela começou a se queixar de uma precordialgia que ela não soube identificar direito, é mal definida, com irradiação atípica para a face lateral de pescoço, à esquerda. E associada a ela, uma dispneia. Bom, além disso, ela refere um edema dos nervos inferiores, depois no exame físico eu caracterizei como leve, e esses sintomas são de caráter progressivos. Ela ainda refere esses sintomas como sintomas diários, né? Uma dor que é contínua, diária, e às vezes aumenta com pequenos esforços, né? Também atípica. E ela cita até inclusive a questão do penteado dos cabelos como o cansaço, né? Como a dispneia. E um sono prejudicado, mas ela fala que não é por conta... Eu tentei puxar, mas não é por dispneia paroxística noturna, né? Por um motivo ou outro. E ela perguntei se ela tinha ido procurar emergência nesse período. Ela falou que não procurou nos últimos meses, mesmo com esses sintomas.
Bom, ela é diabética, como eu falei, né? Dislipidêmica, hipertensa, tem a doença arterial coronariana, fez uma histerectomia por miomatose uterina há uns 6 anos atrás, foi revascularizada em 2005. Agora ela está fazendo uso de losartana, 50 doses ao dia, indapamida, 1,5 ao dia, amlodipina, 1 vez ao dia, atenolol, 25 2 vezes ao dia, torvastatina, de 20, OAS, de 100, metformina pela diabetes, 2 vezes ao dia, a carbose e a insulinoterapia, nessas concentrações aí. Na social dela, ela teve um tabagismo durante muito pouco tempo, na adolescência, usou poucas vezes, nega alcoolismo, sobre ter morado em casa de Itaipa, ela confirma lá em São Benedito, e que conhece o barbeiro, teratoma em festas. Ela não sabe a doença do que o pai dela teve, né? E a mãe foi falecida por causas desconhecidas aos 100 anos de idade. O irmão faleceu por um CA de garganta e os filhos são saudáveis. Tem 2 filhos saudáveis. Na ectoscopia, né? Consciente, orientada, hidratada, corada, ok, normal. Cabeça e pescoço sem turgor jugular, sem linfonodo, tireoide palpável. Respiratório, não tinha crepitações, em terços inferiores de ambos os hemitórax, bilateralmente, né, os hemitórax. O cardiovascular, um ritmo cardíaco regular, com hipofonese de Bullard, sem sopros, um abdômen globoso, obeso, inocente. Extremidades com edema leve em membros inferiores, e o pulso peidioso de membro inferior esquerdo era débil. No ECG, agora, da semana passada, né, mostra um ritmo cardíaco, embora tenha... Bom, embora tenha essas irregularidades, ela está mais associada a artefato, isso. Obrigado. Mas a gente vê que as ondas RR são regulares, é um ritmo cardíaco regular, se encontra onda P em V1, então é sinusal, o ritmo é sinusal. Agora ela tem uma boa progressão de onda R, mas tem alteração de repolarização ventricular, principalmente aqui a partir de V4, V5 e V6. D1, AVL, né? Onda T assimétrica, isso mesmo. Algum outro comentário? Sim, né? Então ela tem Sokolov Lion, né? Aumentado, né? Dá mais de 35 somando V1 e V6. Teste V1 e V6. Então sobrecarga ventricular esquerda, tem alteração de repolarização ventricular e o ritmo cardíaco regular. Aqui algumas imagens de um ecocardiograma que não ficaram tão boas a qualidade, mas eu trouxe pra gente comentar que tem algumas alterações interessantes. Aqui é um fluxo da mamária esquerda em repouso, mostrando, né, o fluxo sistólico e o fluxo diastólico, né? Tem mais alguma foto? Aqui é um corte longitudinal do ventrículo esquerdo. Você vê aqui em cima o ventrículo direito, septo interventricular, ventrículo esquerdo, parede posterior, válvula aórtica, início da aorta ascendente, átrio esquerdo, válvula mitral. Aqui um modo M da aorta e do átrio esquerdo para fazer a medida. O átrio esquerdo está um pouco aumentado, é acima de 40, está 43, né? O normal é abaixo de 40, está 43, e a raiz da aorta está no limite aí do normal. Aqui é um modo M do ventrículo esquerdo, onde você vê septo interventricular, parede posterior, aqui na diástole e na sístole, né, quando você vê o espessamento das paredes. E aqui você faz a medida das cavidades, do septo e para ver a função. Aqui tem uma hipertrofia ventricular, com ventrículo de tamanho normal,
a fração de ejeção normal de 72%. E uma hipertrofia ventricular. Aqui é um corte apical de 4 câmaras. Aqui foi Dr. Abreu, né? Então, provavelmente aqui câmaras esquerdas e ali câmaras direitas. Aqui é um fluxo da válvula mitral. Você bota o Doppler em cima da válvula mitral e faz o fluxo, né? E aqui a gente vê as ondas do fluxo diastólico da válvula mitral mostrando um déficit de relaxamento. A onda E é menor do que a onda A. É porque aqui alguns cardiografistas que fizeram, né, as suas especialidades no INCOR, eles usam as câmaras esquerdas desse lado e as câmaras direitas do outro, né? Porque normalmente aqui a gente mostra o contrário para vocês, né? As câmaras esquerdas e as câmaras direitas. Aqui ele usa as câmaras esquerdas aqui desse lado e as câmaras direitas aqui. Mas no final aqui é o Doppler da mitral para mostrar que tem uma disfunção diastólica tipo 1. Não é canhoto, realmente é porque é o treinamento, né? A especialização quando a pessoa faz, tem alguns médicos que fazem com o paciente em decúbito lateral direito e outros em decúbito lateral esquerdo. E o dele ele faz em decúbito lateral direito. E aqui a maioria, aqui no Ceará, né? A maioria todos fazem do lado esquerdo. Aqui ele está mostrando, ele vai fazer o fluxo da artéria coronária, da descendente anterior. Aqui é o fluxo, ele coloca aqui o Doppler e vai medir as ondas a sistólica e a diastólica. Aqui novamente, ele mostrando o fluxo diastólico da coronária descendente anterior, para saber se tem estenose ou não dessa artéria. A gente vai ver aí na conclusão os índices que ele colocou. Aqui novamente, é o filme? Pronto, aqui um exame dinâmico, né? E aí você vê, como eu falei aqui, as câmaras esquerdas, ventrículo esquerdo, válvula mitral, átrio esquerdo, septo interventricular, ventrículo direito, válvula tricúspide, átrio direito. Aqui é um corte do ventrículo esquerdo, um corte de 2 câmaras. Certo? Que a gente vê ventrículo esquerdo, válvula mitral, átrio esquerdo, para o estudo aqui das paredes. Aqui ele está estudando o fluxo da descendente anterior. Aqui novamente, ele mostrando a artéria descendente anterior, onde o fluxo diastólico é para ser maior, porque ela enche durante a diástole. Aqui o laudo, mostrando, né, aquilo que a gente já tinha visto, uma hipertrofia com a função sistólica normal, um átrio esquerdo com leve aumento. Na conclusão, ele colocou hipertrofia concêntrica de grau moderado. Tá aí, chefe. Então, repete. Pelo transtorácico. Que foi aquele que mais se preocupou, né? Ele achou que estava comprometida, né? Que poderia ter uma nova intervenção. Na conclusão, ele colocou o seguinte: hipertrofia concêntrica de ventrículo esquerdo de grau moderado, uma estenose importante de coronária no território da descendente anterior e uma mamária esquerda enxertada e patente. Conclusão que ele colocou. Esse aqui foi um ecostresse que ele também fez, né? Dr. Abreu também fez.
Aí ele concluiu como sendo positivo, né? A gente vê lá na hipocinesia que ele teve na parede lateral e na parede posterior. Colocou hipertrofia de ventrículo esquerdo, com a mamária esquerda patente, com reserva limítrofe, aquele de 1,68. Ele fez o estudo aí da mamária e faz essa reserva de fluxo. Para a mamária interna, a reserva de fluxo ela tem que estar acima de 1,8. E aí deu 1,68, mas ele colocou ainda limítrofe, né? Mas assim, pelos valores na descendente anterior, a reserva de fluxo na artéria mesmo nativa acima de 2 e no enxerto acima de 1,8. Aí a gente traz o CAT. Isso, exatamente. Ela também, exatamente, tinha uma certa dispneia, inclusive a questão do penteado do cabelo, né, que ela colocou. A grande dúvida dele era isso, né, que ele considerou que ela teve sintomas recentes, né, de poucos meses pra cá, de uns 9, 10 meses pra cá, e que ela já tinha essa revascularização, embora tenha mostrado que, a gente vai ver que a mamária quanto as pontes safenas estavam pérvias, mas a arquitetura das artérias nativas dela estava muito comprometida. Ele achou que poderia ser feito alguma coisa a mais. Aí teve essa dúvida entre tratamento clínico e o tratamento com intervenção de angioplastia. Lateral e posterior, né? Isso. Quando eu tenho, pessoal, aí da ecocardiografia, quando eu tenho hipertrofia ventricular esquerda, por exemplo, na ergometria, no eletro, isso me interfere. Eu posso ter uma isquemia, mas que não atribuída à doença obstrutiva coronariana. Quando eu tenho hipertrofia, o eco de estresse, ele pode me dar esse falso positivo ou não? Por causa da hipertrofia? Isso, eu vou ter uma isquemia. Não costuma ver não, né? Não, normalmente tem doença obstrutiva. Teoricamente pode, mas não costuma ver não. Então, o cateterismo mostra aqui fio de aço da cirurgia anterior. A gente tem aqui a coronária esquerda, o descendente anterior vindo para cá e circunflexa que viria para cá, está fechado. Então, circunflexa com oclusão total na origem, descendente anterior com lesão severa. A partir desse ponto aqui, mais ou menos um terço médio, e depois continua bem fina. Muito. Continua aqui, a circunflexa seria para ver para cá, oblíqua anterior direita, uma diagonal vindo para cá também subocluída. Agora a oblíqua anterior esquerda, a coluna está à esquerda lá do paciente. Não tem nada, né? A gente veria a circunflexa aqui em cima da coluna. Tem um tronco aqui, só vê o tronco da coronária esquerda. E ainda tem uma lesão na distal ainda no tronco. Fala. O enxerto é mamária, né? Deixa eu ver aqui. Não sei, não tá com morfologia não. Como é que...
Agora sim é mamária. Agora é mamária. Aqui a injeção não é mamária. Então isso aqui é mamária esquerda, que está in situ, né? Ela não foi retirada. E aqui, né, na astomose com descendente anterior tem lesão severa. Então ela vai bem aqui, é mamária, com bom fluxo, bom calibre. E aqui uma lesão severa depois da anastomose. A anastomose está por aqui, aqui tem uma lesão severa. Não, isso aí é para DA. Isso aí é mamária para DA. Vai para a ponta do coração, daqui a DA. Ah. Uhum. Tá aqui uma safena. Tá aqui a safena para CD, essa aqui. Safena tá bem aqui. Quando chega na anastomose de novo, lesão severa na coronária direita. Então a safena aí tá perdida. Safena para coronária direita perdida. Safena para circunflexa perdida. E a mamária DA também, o enxerto tá bom, mas o leito distal na região da anastomose tem lesão severa, né? Não sei. Oblíqua anterior esquerda, vendo outro aspecto aqui da ponte safena, que enche bem, mas que tem uma lesão severa na sua anastomose com o leito nativo da coronária direita. Ventriculografia. Esse ventrículo, para essa função, tá normal. No eco era normal, né? É, normal. Tem um laudo aí? Bom, aí o laudo do CAT ficou sendo assim. Foi de 5 de janeiro de 2015, com coronária esquerda com um tronco de bom calibre, sem lesões significativas. Um ANDA com lesão de 100% no terço médio. Um CX com 100%, né, também no terço médio. Uma diagonálise com 100% de lesão no terço proximal. A coronária direita ela é dominante, mas com 99% de lesão segmentar no terço médio. Uma AOCD pérvia, com 90% de lesão logo após a anastomose distal e antes da bifurcação DPVP. O ventrículo esquerdo, né, com volume diastólico e função contrátil preservados. Não, ele falou só de CD mesmo. Eram dois enxertos, né, mamária e CD. Aí doença coronária triarterial, com a OCD, com duas lesões graves no leito lativo, e a mamária para DA com lesão grave segmentar no leito nativo. Todos os dois com leito nativo, função diastólica preservadas. É isso. Aí a questão é intervir ou tratamento clínico. Alguém quer chutar? Para mim, tratamento clínico. Não tem aqui onde nem tem possibilidade de percutâneo. E eu imagino que na época que foram já colocados esses enxertos, esses leitos já eram péssimos, né? Talvez o resultado já não foi bom desde o início. Eu acho que intensificar ao máximo aí tratamento clínico, já que é um paciente que tem uma hipertrofia concêntrica importante. Deixar papo quieto. Tem muito o que falar, não. Eu acho que na verdade é paciente de quase 80 anos. Agora o que chama a atenção é uma paciente com tanta doença coronária com a fração de ejeção normal, sem tanta ciência cardíaca, né? Porque ela não tem CD, não tem CX, né? A DA é horrível. Normal em repouso. Normal em repouso. Ela é dispneia, né? Câncer. E assim, eu acho assim que a única coisa, se aquela DA, o hemodinamicista conseguir passar um stent por dentro da mamária, para chegar lá
com leito ruim ainda, eu acho que é remédio mesmo. A princípio, você fala já. A princípio, pelos leitos distais ruins, o paciente não é bom candidato para nenhum tipo de revascularização, nem cirúrgica, nem percutânea. De qualquer maneira, podia ser aventado essa possibilidade que o Neuberg falou, se o endemicista achar que é factível, mas sabendo do risco, né, como a doutora Rochelle falou. Você falou com o doutor Aloysio, né? Foi quem fez o filme? Foi quem fez o exame? Quem fez o exame? O Dr. Ronaldo foi quem fez o CAD, né? Mas aí eu tive na sexta-feira com o doutor... Na quinta-feira com o Dr. Aloysio, perdão. E aí ele considerou o seguinte, que os leitos nativos são muito ruins, né? Que por ele o tratamento seria clínico mesmo, otimizar o tratamento clínico. Mas, né, poderia até ser pensado em uma intervenção. Só que se for um stent, seria o farmacológico, que o SUS não libera, né? Que o SUS não faz, né? E por último caso, né, seria um stent convencional, já sabendo que daqui a 3, 6 meses estaria obstruído. Então tá bom, então tá encerrado.